Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma EBC, Escola Bíblica em Casa. Sejam muito bem-vindos! Você que está chegando agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal também. Vocês já repararam que a tia Sirlene está em um lugar bem diferente hoje, não é? Onde eu estou? Me diz aí. Eu estou no mercado? Não. Eu estou no shopping? Não. Eu estou em um? Isso! Hospital! E eu quero te convidar a fazer parte da minha equipe de médicos da salvação. Isso mesmo! Você vai fazer parte da minha equipe. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso plantão, sabe o que é? Orar pelas pessoas enfermas, pelas crianças principalmente. Existem muitas crianças que precisam de cura, precisam ter a sua saúde restaurada. Talvez você até conheça alguma criança que esteja dodói. Então nós vamos estar orando por essas crianças. E a gente também vai agradecer pela vida do Davi. Lembra do Davi? A tia falou aqui algumas lives atrás pedindo doadores de sangue para o Davi. Olha aí o Davi. Olha como ele é lindão. Então, o Davi, ele já iniciou o tratamento dele. E graças a Deus está indo muito bem. Então a gente também vai agradecer por isso. É importante a gente pedir sim as orações e dar também as respostas. Compartilhar como está indo, se já foi curado, se está indo tudo bem ou não. É importante. Então, o Davi, graças a Deus, está indo bem no tratamento dele, mas nós devemos continuar lembrando do Davi. Combinado? Quando nós falamos com Deus, nós juntamos as nossas mãos e fechamos os nossos olhinhos. Nós fazemos uma oração. E Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele atende. E nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. E você vai cantar junto comigo e fazer os gestos também para você aprender. Vamos fazer mais uma vez.
Então agora a gente vai estar orando junto com a Sara e a Ana. Olá, eu sou a Sara e hoje eu vim orar pelas crianças enfermas. Oremos. Querido Deus e amado Pai, Deus, eu queria entregar em Tuas mãos a vida de cada criança que está enferma nesse momento, seja em sua casa ou seja no hospital, Deus. Restaura a saúde delas, Deus. Que a criança que está no hospital volte para a sua casa para ficar com a sua família. Abençoa cada uma dessas crianças, Deus. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Oi, meu nome é Ana e hoje eu vim fazer uma oração de agradecimento. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada pela saúde, pela restauração da saúde das crianças enfermas, que estavam enfermas. E em especial eu queria agradecer pela vida do Davi. Continue ajudando ele no tratamento e que o Senhor restaure a vida dele. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Crianças, é um tal de cof, cof, atchim, pra cá e pra lá. Ah, mas não se esqueça de um detalhe. Se tossir ou espirrar, faça assim, ó. Você gosta de ficar doente? Não, eu tenho certeza que não. Sabia que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que existe um remédio para todas as doenças? É verdade. Vamos ver o que diz aqui na Bíblia a palavra de Deus? Vou ler para você o nosso versículo que se encontra em Salmos 103, 3. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos 103, 3. Esse versículo que a tia Sirene acabou de ler está aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é 100% verdadeira. E a Bíblia, você lembra que ela tem duas grandes divisões? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E esse versículo que a tia leu está na parte do Antigo Testamento. E ele, o capítulo 103, vou mostrar aqui para você, ó. É o número maior. E o número menor é o versículo. Mas não dá para você ler daí. Então eu vou colocar para você ler o nosso versículo aí na sua telinha. E você pode acompanhar comigo. Vamos ler todos juntos agora? Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Muito bem, crianças. De que esse versículo está falando? Ele perdoa todos os meus pecados? Está falando do Senhor Jesus. É verdade. Ele tem poder sobre todas as coisas. E esse versículo diz que ele perdoa todos os meus pecados. E ele cura todas as minhas doenças. Sabe, crianças? Pecado são aquelas coisas erradas que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Você já nasceu com um coração assim. E Jesus, ele quer curar o seu coração do pecado, que é pior do que todas as doenças. E então, quando Jesus sara o nosso coração, tirando todo o nosso pecado, ele vai fazer com que a gente um dia vá morar lá no céu. E aí, lá no céu, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá morte, ninguém fica doente. Lá no céu será sempre alegria.
E o mais maravilhoso disso tudo é que Jesus vai estar lá. Então, é necessário que a gente primeiro creia nele. E aí, então, com o nosso coração curado de todo o pecado, com o nosso coração sarado, a gente vai poder um dia entrar nesse lindo lugar que é o céu. Olha, você criança que ainda não creu em Jesus, não pediu para ele tirar o pecado do seu coração, preste atenção na nossa lição que hoje você vai aprender como você pode ter o seu coração sarado do pecado, que é pior do que todas as doenças. E você que já creu em Jesus, já teve o seu coração sarado, você deve compartilhar para todas as pessoas que só Jesus pode perdoar todos os pecados e curar todas as doenças. Ele é o médico dos médicos. Agora, a gente vai repetir o versículo fazendo assim. O ombro. O seu ombro tá bom? Então você vai mexer o ombro e falar o versículo. Combinado? Salmos 103, 3. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos 103, 3. Muito bem! Agora, dor na barriga. Ih, mas tem gente que vive reclamando que tá com uma dor na barriga. Você vai, ó, esfregar a sua barriga e falar o versículo. Vamos lá? Quero ver você fazer, hein? Salmos 103, 3. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos 103, 3. Muito bem. Dor de cabeça. Tem gente que vive reclamando que está com dor de cabeça. Então você vai pôr a mão assim, ó, na sua testa assim, ó. Tá tudo normal, né? Tá. Põe a mão assim e vai falando o versículo. Vamos lá? Salmos 103, 3. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos 103, 3. Dor de cotovelo. Ih, criança não tem essas coisas não. Mas você vai esfregar o cotovelo e vai falar o versículo junto comigo. Vamos lá? Salmos 103, 3. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos 103, 3. Muito bem. Depois você pode repetir esse versículo aí na sua casa de outras formas, tá bom? Agora a gente vai cantar e dançar junto com a nossa amiguinha Giovana. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salva assim.
amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo, porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora a salvo está. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo. É pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo. É pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Crianças, está chegando aqui no nosso hospital um paciente que está em estado gravíssimo. E a doença dele, eu já soube que não tem cura. Tá ouvindo o som da ambulância? Vamos lá ver que paciente é esse e o que a gente pode fazer por ele. Vamos lá, equipe! Olha, crianças, a Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Naamã, apesar de ter uma doença muito séria, ele tinha uma posição muito importante. Ele era comandante do exército da Síria. E Deus permitiu que ele vencesse muitas batalhas. Ele era até o favorito do rei. Mas apesar de toda essa posição, Naamã tinha uma doença que não tinha cura. E essa doença, quem tinha, não podia ficar lidando com outras pessoas porque é uma doença contagiosa. Tinha até mesmo que ficar isolada. Naamã tinha lepra. A lepra era uma doença terrível. Causava feridas horríveis na pele, deixava em carne viva. Eu posso imaginar que deveria ser muito doloroso. Mas, crianças, há algo muito pior do que a lepra. Sabe o que é? É o pecado. Pecado, crianças, é tudo aquilo que a gente pensa, fala, faz ou sente que não agrada a Deus. Você já nasceu com um coração assim, com um coração pecador. E a Bíblia diz que o pecado merece ser castigado. Sabe o que a gente merece por causa do pecado, crianças? A morte. O castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. A Bíblia diz em Romanos 3:23,
todos pecaram. Eu e você já nascemos com um coração assim. O pecado é pior do que a lepra. Naamã, ele tinha lepra. Que terrível a situação dele. Em uma das batalhas de Naamã, eles trouxeram uma menina como escrava. E essa menina, ela ficou sendo empregada da esposa de Naamã. Você pode imaginar uma criança que é tirada da sua família? Como você se sentiria se fosse você? Ah, seria muito triste. Provavelmente seria uma criança amargurada. Mas sabe o que essa menina fez? Ela virou para sua senhora e falou algo maravilhoso. Ela disse assim para sua senhora: como seria bom se o meu senhor pudesse ir lá em Samaria, pois lá tem um profeta e ele o curaria da lepra. Olha, crianças, que notícia maravilhosa! Sabe, crianças, Deus se importava com Naamã, assim também como Deus se importa com você. Deus, ele criou todas as coisas. Ele fez as montanhas, as árvores. E o que mais que Deus fez? Deus fez você. Deus o ama muito. E a Bíblia diz lá em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Ele já o amava antes mesmo de você nascer. Deus, ele é santo. Isso quer dizer que ele é 100% verdadeiro. Não existe mentira. E ele é santo e sua casa no céu também é santa e pura. E ele quer que você vá morar um dia neste lindo lugar, no céu. Lá no céu é maravilhoso. Não haverá dor, não haverá pessoas doentes, ossos quebrados, olhos cegos, pessoas surdas, mudas. Lá no céu será um lugar maravilhoso. Não haverá morte. Mas a melhor coisa que vai ter lá no céu é a presença do Senhor Jesus. Nós o veremos face a face. O céu é um lugar maravilhoso e Deus está preparando para todo aquele que crer nele. Deus o ama muito e ele se importa com você. Assim também como Deus se importava com Naamã. E aquela menina falou algo maravilhoso que trouxe esperança para Naamã. Naamã, então, contou essa novidade para o rei da Síria, que preparou uma carta e o enviou, então, para falar com o rei de Israel. Mas quando Naamã entregou a carta para o rei de Israel, ele leu e ficou apavorado, crianças. E ele começou a ficar muito agitado. E ele falou: quem você pensa que eu sou? Você pensa que eu sou Deus para curá-lo da lepra? Vocês estão arrumando um pretexto para ter uma nova guerra contra a gente. Ele ficou muito agitado, crianças, até rasgou as suas roupas. Ah, mas o profeta de Deus, Eliseu, soube daquilo e mandou dizer ao rei: por que você está agitado? Mande Naamã aqui, que ele vai saber que existe profeta. E então Naamã chegou lá e bateu na porta. Quando ele viu a porta se abrir, quem saiu ao seu encontro? O servo do profeta Eliseu. E deu uma orientação para ele: faça isso, isso. Sabe o que ele mandou ele fazer?
mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E aí ele ficará limpo. Só havia um meio de Naamã ser curado da lepra. Assim também, como só existe um meio do nosso coração ser sarado do pecado. E esse meio, crianças, sabe o que é? Jesus. Jesus é o Filho perfeito de Deus. E ele um dia veio aqui na terra, nasceu como um bebê, cresceu. Certa vez, homens prenderam ele na cruz. E o que saiu de suas mãos? Sangue. Jesus derramou o seu sangue. E a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, ele tomou o castigo no meu lugar e no seu lugar. E ele morreu. Mas a Bíblia nos diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele voltou a viver. E agora ele está lá no céu. Somente Jesus, pelo que ele fez na cruz do Calvário e ressuscitou, somente ele tem poder para sarar o nosso coração de todo o pecado. E só havia um meio para Naamã ser curado da sua lepra. Era para fazer o quê? Mergulhar no Rio Jordão. Mas ele não gostou dessa ideia, não. Ele ficou muito revoltado. Os rios da minha cidade são melhores do que esse rio cheio de lama. E ele foi embora muito zangado. Mas os seus companheiros, os soldados que estavam com ele, falou: meu senhor, por que o senhor não vai lá e faz o que ele falou? Se fosse uma coisa pior, o senhor também não faria? Então, ele voltou atrás e tentou. Crianças, vamos fazer como Naamã? Você vai mergulhar 7 vezes. A gente vai contar. E você vai fazer assim, ó. Segurar o nariz e ó. Tá bom? Mergulhar e voltar 7 vezes. Combinado? Eu vou contar e você vai fazendo aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não desiste não, continua firme. E 7. Crianças, façam como Naamã. Quando ele levantou, a pele dele estava limpinha, como a pele de um bebê, macia, não tinha nada. Naamã, ele ficou maravilhado e ele reconheceu que não existe Deus como o nosso Deus. Deus também quer sarar o seu coração de todo o pecado. Lembra que pecado são aquelas coisas erradas que a gente faz? Você já nasceu com um coração assim. O pecado, ele é pior do que todas as doenças. E ele nos leva à morte, à separação eterna de Deus. Mas Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que você pudesse ter o seu coração sarado do pecado. Um coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Mas para isso é necessário que você creia. E olha, a Bíblia vai nos dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não fique afastado de Deus para sempre, mas tenha a vida eterna. Então você pode crer em Jesus. Você precisa reconhecer que você tem feito coisas erradas. Você precisa acreditar no que o Senhor Jesus fez por você e pedir para que Ele sare o seu coração do pecado. Você pode fazer isso hoje mesmo. Se você quiser aprender mais sobre a palavra de Deus, como você pode ter o seu coração sarado, eu gostaria que você falasse com a gente, para a gente então poder conversar contigo, passar para você a palavra de Deus, ensinar você a palavra de Deus, mostrar na palavra de Deus como você pode ter os seus pecados perdoados e o seu coração sarado. Comenta aí, fala com a tia Sirlene, fala também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu terei o maior prazer em falar com você. Agora, crianças, eu tenho uma brincadeira para você fazer aí com seus familiares. Sim, você vai fazer atendimentos médicos. Você vai realizar consultas. Isso mesmo. Lembra, você faz parte da minha equipe, você faz parte dos médicos da salvação. Então você vai fazer assim, olha, eu vou colocar aí para você ver as perguntinhas que você vai fazer para o seu paciente aí em casa, tá bom? E aí, depois, a receita médica que você vai passar para ele. Vai ser bem divertido e ele vai estar evangelizando, olha só, vai estar compartilhando a palavra de Deus. Então você vai perguntar assim para o seu paciente aí em casa, escolhe alguém para você poder consultar essa pessoa, tá bom? Aí você pergunta assim, nome completo? Quantas horas de sono você tem durante a noite? Você levanta muito para ir ao banheiro durante a noite? Você bebe muita ou pouca água? Ficou aborrecido ou chateado ultimamente? Agora você vai passar a receita médica para ele, tá bom? Ou para ela. Bem, eu tenho aqui então um medicamento que você precisa fazer uso contínuo. O primeiro medicamento, Amorprazol. Uso contínuo. Vamos repetir? Amorprazol, isso mesmo. 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus. Então tome esse medicamento. Outro medicamento? Risotril. E é o melhor remédio. E a palavra de Deus diz em Provérbios 15:3 que a alegria formoseia o rosto. A alegria do coração a formoseia o rosto, transparece no rosto. E esse último medicamento é o mais importante, Jesus. Usa adulto e pediátrico, hein? Perdoa os pecados e cura todas as doenças. Salmos 103:3. E eu também vou colocar lá no grupo essa caixinha de remédio aqui, olha que legal. Jesus, indicado para cansados e sobrecarregados, traz amor e paz ao coração. Usa adulto e pediátrico. G de medicamento glorioso. Vou deixar esse molde para você fazer essa caixinha. Pede alguém para poder imprimir para você e te ajudar a montar. É bem fácil, tá bom? Então, gostaram da nossa escola bíblica em casa? Que bom! Não esqueça de compartilhar para todas as pessoas que você conhece que Jesus é o médico dos médicos. Ele tem poder sobre todas as doenças e ele quer curar a pior
coisa que é o pecado, que é pior do que todas as doenças. Ele quer sarar o coração das pessoas do pecado. E você pode levar a palavra de Deus para essas pessoas. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau!